Olá, sejam muito bem-vindos ao debate do tema mobilidade sob a ótica da escolha modal. Eu me chamo Humberto Maciel, sou fundador da Optai e, como um parceiro da MoveMe no Brasil, eu vou ser o anfitrião do debate de hoje. A MoveMe é uma premiada agência boutique especializada em arquitetura de mobilidade compartilhada, que envolve desenho, planejamento e implementação de novos serviços de mobilidade compartilhada. Em seu histórico, a MoveMe tem mais de 60 projetos espalhados nos mais diversos locais do mundo, lidando tanto com compartilhamento de veículos em um projeto multinacional, como para Car2Go, quanto para auto na América Latina, especificamente. Desde compartilhamento de bicicletas, como para Velib em Paris, até projetos de mobilidade como serviço, tipo MaaS, que combinam compartilhamento de veículos e bicicletas e micromobilidades com serviços de transporte público. A nossa empresa, a Optai, vem trabalhando em parceria com a MoveMe, oferecendo soluções de tecnologia para a mobilidade inteligente, contribuindo para a compreensão do cenário de transportes urbanos no Brasil. Nós vemos nesse evento de hoje, com especialistas dessa categoria, uma grande oportunidade para nos aprofundarmos na forma como se dá a escolha modal. Eu saúdo os meus convidados de hoje, a Eleonora Passos, diretora da UITP para a América Latina. Bem-vinda. A Paula Faria, que é CEO da Necta. E o Ayrton Camargo, que é escritor, especialista em desenvolvimento e gestão do território municipal e também presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar franqueando a palavra para os meus convidados para que eles façam essa abordagem inicial. Talvez Eleonora possa começar, Eleonora? Perfeito, Humberto. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, realmente uma honra estar aqui, ainda por cima tão bem acompanhado pela Paula e pelo Ayrton, realmente é um prazer. De fato, eu acho que você trouxe um tema aqui que tem uma nova dinâmica, né? Acho que anos atrás, né, por exemplo, a UITP tem trabalhado, a UITP trabalha com todos os modais urbanos, classicamente com os modos trilhos e ônibus, e já há algum tempo com questões de micromobilidade, novos atores. Então, passando pelo compartilhamento, eu me lembro que há 20 anos atrás a UITP lançou um documento que se chamava Car Sharing e que era uma grande incógnita e que hoje faz parte aí da grande, eu diria, do grande cardápio que as cidades têm de mobilidade. E, de fato, a questão da pandemia foi um detonante para acelerar todos esses processos da multimodalidade e que, enfim, que a gente vai ter a oportunidade de discutir nesse painel. Então, realmente, só para essa saudação inicial, de agradecer esse convite, te devolvo a palavra, Humberto. Muito obrigado. E aí, como a Paula é a nossa outra convidada, eu peço que ela siga a Eleonora nessa primeira apresentação. Olá, quero agradecer o convite. Para quem ainda não me conhece, a Necta é uma empresa que organiza alguns projetos, né, que lidera alguns projetos de cidades inteligentes e mobilidade urbana. E a gente também trabalha bastante com PPP de concessões de infraestrutura, que envolve muitos projetos que estão relacionados a transporte, mobilidade. E nós lideramos o Connected Smart Cities and Mobility, um ranking que todo ano era publicado pela Exame, esse ano a gente teve um caderno especial no Mobilidade Estadão. E lançamos agora o Parque da Mobilidade Urbana, que a gente vai discutir de uma forma mais ampla, integrada com o Estadão no próximo ano, a mobilidade inclusiva, sustentável e disruptiva, que a gente entende aí que são 3 pilares importantes e que precisam estar juntos numa discussão para a mobilidade aí do futuro, ou, enfim, melhor ainda, que seja a mobilidade do agora. Então, acho que
É isso que a gente lidera e espero poder contribuir. É uma honra estar com você, Leonor, e com a Ayrton. Vou aprender aqui com vocês, porque eu sou generalista, né? Então, na verdade, eu trato de todos os assuntos de uma forma mais geral, então espero estar à altura aqui dessa participação. Muito obrigado, viu, Paula? Ayrton, talvez você pudesse agora fazer a sua introdução. Humberto, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer e uma honra também estar com vocês todos aqui. A Paula, que estou conhecendo agora, a Eleonora, que já acompanha o trabalho dela de longos anos, pioneiro aqui em montar a UITP da América Latina. O ITP, inclusive, que eu tenho a honra de fazer parte, de integrar o Comitê dos Dirigentes, representando aqui no Brasil, na América Latina, a cidade de Campinas. Eu tenho uma atuação, sou arquiteto urbanista. A vida inteira eu me dediquei a duas áreas específicas da mobilidade: o planejamento, a concepção de sistemas e também ao projeto. Trabalhei na área de planejamento do metrô de São Paulo, depois eu fui gerente de projetos funcionais da CPTM, fui presidente da Estrada de Ferro Campo Jordão e agora estou aqui na INDEC. Então, a minha vida inteira eu sempre me dediquei à mobilidade, mas com esse viés do urbanismo, né? Do arquiteto, do planejador urbano, e, sobretudo, das políticas públicas, né? Que é isso que nos interessa, usar a política pública para deixar legados de transformação na matriz de mobilidade. E eu acredito piamente, né, toda essa formação que eu tive a oportunidade de ter, passei também pela Associação Nacional de Transportes Públicos, integrei a diretoria lá por 9 anos, e a gente entende que uma cidade saudável, numa economia saudável, é aquela cujo território é irrigado pelo transporte coletivo de qualidade. Então, nós entendemos que um tema tão escasso como o espaço público é mais bem utilizado e mais bem apropriado pelos munícipes se esse espaço for dedicado com prioridade ao transporte coletivo de qualidade. E, na complementação disso, são os hoje chamados modos não motorizados, né? Toda viagem começa pelo modo a pé. Então, o modo a pé, em geral, não é lembrado nas políticas públicas. Parece que a condição de pedestre é uma eventualidade. Parece que você já nasce do carro, já nasce do metrô. Não é verdade. Você chega a um ponto de ônibus, chega a uma estação de metrô, chega a um terminal, por meio do caminhar. E é saudável que assim seja, né? É saudável que os modos de transporte coletivo estejam em distâncias competitivas para que a primeira perna do seu deslocamento diário se dê pelo modo peatonal. E agora, na outra mão, nós temos as bicicletas, né? O modo não motorizado, o transporte ciclístico. Então, esse transporte ciclístico amplia o raio de atuação do pedestre. Então, é a outra forma, né, saudável que a cidade tem que ter para fazer com que a conectividade se dê de maneira integrada e saudável. Então, essa é um pouco a pauta que eu tenho. Tive a felicidade de, nos cargos que exerci, poder contribuir com o ingrediente, o recheio de políticas públicas que tenham esses vetores como conteúdo. Bom, é muito oportuno você falar de políticas públicas, porque o tema que eu pretendo abordar ao conversar com a Eleonora nesse primeiro momento é exatamente a governança. Em artigos que eu tive a oportunidade de ler da Eleonora, eu vejo que ela coloca a governança como uma variável crucial para a transformação da indústria da mobilidade. Eu queria saber, Eleonora, quais os aspectos da governança você acha que devem ser ressaltados no que diz respeito à mobilidade urbana? Transparência, aderência aos planos de mobilidade, aí lidando diretamente com política pública, segurança dos dados, privacidade. Quando você fala de governança, nós estamos falando de quê? Bom, Humberto, realmente é muito amplo, né? Aqui poderia ser feito um debate de 1 hora unicamente para falar de governança, mas eu só para dar um background aqui para o meu discurso, a UITP tem um comitê de autoridades, até agradeço a Ayrton, que ele é um representante de autoridades nesse comitê para a América Latina, né? Um comitê mundial, e que com autoridades do mundo inteiro são discutidos e avaliadas quais são os papéis das políticas públicas. Então, dentro disso,
A UITP consegue ter um panorama geral de quais são esses desafios da parte das autoridades, né, de implementar as políticas públicas e quais são as políticas públicas ideais para ter uma melhor mobilidade nas cidades. Bom, governança passa desde tudo que a gente está falando de uma política pública que consiga ultrapassar essa fronteira, digamos, política, e continuar e dar uma continuidade para um planejamento a longo prazo. Então, acho que é um dos pecados que acontecem na América Latina, é a interrupção das políticas públicas, entender que a política pública tem que estar deslocada do período político do governante, mas sim fazer esse planejamento a longo prazo. E, sem dúvida, o que nós vivemos nos últimos 18 meses mostrou uma fragilidade, né? Quando há uma fragilidade na governança, o transporte público, a mobilidade como um todo padeceu, né? Não conseguiu se fortalecer. E quando você diz quais são esses critérios, de fato, é um critério de governança tanto da autoridade, dos atores, né? Vamos falar de todos os atores que estão participando dessa mobilidade. Então, a gente necessita, evidentemente, uma transparência daqueles que estão operando o sistema e também uma transparência e uma segurança àqueles que estão promovendo a política pública ou os contratos, né? Então, acho que aí, quando a gente fala de governança, para o nosso caso, quando a gente tem essa participação público e privado tão de parceria, de mão em mão, para que a mobilidade funcione, né? Temos que falar que praticamente quase. Exato, né? 80% dos sistemas na América Latina são operados por privados. Então, eles têm que estar num arcabouço jurídico, num arcabouço de contrato, que, de fato, consiga dar essas garantias para o poder público, de que vai ter um serviço de qualidade, que vai estar tendo um serviço essencial, um serviço de utilidade pública, que é considerado de utilidade pública, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter entendimento de que aquele privado que está fornecendo aquele serviço, ele também tem que ter garantia no serviço que ele está fornecendo. E o que a gente sentiu nesse contexto é que, quando a governança não tinha uma claridade ou uma estabilidade, o que a gente viu foi ausência de operações. Nem vou falar muito do Brasil, porque acho que o Brasil conseguiu ultrapassar essa fronteira, mas na América Latina a gente viu cidades que, de repente, o contrato era tão frágil e estava tão, digamos, com tão poucas garantias que, de fato, o operador não conseguiu garantir o serviço, e a autoridade, ao mesmo tempo, se viu completamente desprovida de fazer a essencialidade do serviço. E aí, adicional a isso, eu acho que veio uma nova dinâmica que mostrou como toda essa estrutura tem que estar resiliente. A gente tem ouvido falar resiliência, né, em todos os setores, mas como que a política pública tem que estar preparada muito mais para crises inimagináveis. Quem ia colocar num contrato que, da noite para o dia, a gente ia ter 0 passageiros no contrato? E hoje acho que a gente vai ter que considerar esse fato, que um dia pode ter 0 passageiros naquele contrato. E que isso tem que ter uma certa flexibilidade. A gente está falando de contratos a longo prazo, não estamos falando de um serviço, de uma compra, né? De uma compra de uma geladeira que vai ter garantia, né? Garantia de 1 ano estendida por 2, não é bem assim, né? A gente está falando de serviços que são para 10, 20 ou 15 anos e que tem que estar preparado para essa transformação e para uma transformação social. A UITP tem acompanhado, a UITP tem feito alguns estudos de toda essa mudança comportamental do cliente, do passageiro do transporte público, que não é mais o mesmo. Ou seja, a gente teve depois até posso comentar um pouco mais à frente, mas a gente teve uma perda permanente. Considera-se que a grande maioria dos sistemas terão perdas permanentes, e como que a gente vai lidar isso em contrato? Então, sem dúvida, a governança passa por uma política pública de longo prazo, uma política integrada, né? A gente tem várias esferas diferentes, e, ao mesmo tempo, também passa pelo comportamento do privado, que deverá prestar contas e ter muito mais transparência, e sem dúvida que os dados, a questão dos dados, integração. Se a gente está falando de Mobility as a Service, como a gente não vai estar falando de dados? Quem vai ser o guardião dos dados? Que dados vão ser compartilhados? Então, eu acho que, assim, no campo da governança, ainda deverá vir uma revolução
para realmente ter benefícios dessas inovações, como o Mobility as a Service ou uma mobilidade compartilhada, muito mais que integrada hoje, é de compartilhar dados passageiros. Então, acho que a discussão vai ser longa e, sem dúvida, é fundamental para a inovação e evolução do sistema de transporte. Muito bom. Eu estava ouvindo você falar sobre o imponderável, né, que a gente nunca imaginou que a gente ia passar por períodos de passageiro zero, e eu li outro dia um artigo que dizia que a gente acabou com o tempo do just in time para entrar no tempo do just in case, em que quase tudo é possível, né? E talvez seja isso mesmo. Exatamente. Paula, eu recentemente li um artigo, eu li um artigo seu no Estadão de 2020, em que você diz que a mobilidade inteligente não é aquela que investe em tecnologia ou na ampliação de serviços existentes. Você pode explicar melhor esse seu ponto de vista para nós? Assim, o que você quer dizer com isto, com o fato de não investir em tecnologias existentes? Acho que a Eleonora e o Ayrton, nas falas iniciais da apresentação, e agora na fala da Eleonora, traz bastante elementos para a gente defender essa minha fala desse artigo, né? Aqui, como uma boa ouvinte, espectadora, e como a gente reproduz todos os conteúdos dos nossos colunistas, dos nossos apoiadores, e eu tenho o privilégio de ouvir os principais condutores de políticas públicas de empresas privadas para esse setor, o que a gente consegue observar? Que essa questão que a Eleonora trouxe já é fundamental, né? Sem governança, sem planejamento, né? Então, aí eu também trouxe bastante desse trabalho que ele faz e como que ele consegue estruturar esses projetos de mobilidade para as cidades. Sem planejamento, a tecnologia certamente não vai funcionar. A tecnologia é um meio, ela não é um fim. E você só consegue utilizar uma boa tecnologia quando você, de fato, entende a necessidade daquela cidade, daquelas pessoas que moram lá, do cidadão, para que você possa fazer um bom plano, né? A Eleonora trouxe algumas questões aqui, por exemplo, com relação ao transporte público, que foi muito impactado na pandemia, porque o modelo, né, a gente discute que todos os contratos de concessão e concessão de PPPs, e quais foram os impactos durante a pandemia no projeto que a gente tem agora de PPPs e concessões, que a gente vai premiar, inclusive, os entes que cumpriram com seus contratos, principalmente em função dos equilíbrios necessários para a pandemia, e a gente percebeu, então, que o setor de transporte foi um dos mais impactados, porque o modelo de contrato que existe hoje, que já estava na pauta de discussão, ele se mostrou realmente inviável durante a pandemia. Mas aí, retornando no assunto que você trouxe, o que isso está relacionado com a tecnologia, é que quando a gente faz aí um plano para a cidade, eu entendo a real necessidade, aí eu vou contar aqui para vocês as situações que eu vivo, né? Porque eu lido com todos esses setores e lido bastante com o privado. E no passado, agora a gente já evoluiu, ainda bem, mas no passado, o gestor público, ele queria trabalhar com tecnologia, porque na cidade inteligente se entendia que era a utilização de tecnologia, daí vinham algumas empresas e ofereciam tecnologias que estavam rodando em cidades que tinham outras características. Ele não precisava daquela tecnologia, ele acabava adquirindo aquela tecnologia sem necessariamente saber se aquilo ia ser útil para ele ou não. Muitas vezes era um investimento que não tinha nenhuma utilidade e ele deixava de usar. Eu não vou citar aqui casos, porque eu acho que não é o caso, mas com certeza vocês devem conhecer aí várias cidades que utilizaram recurso público, que afinal é o nosso recurso, porque nós aqui contribuímos para que esse investimento aconteça e que então, a gente espera que isso seja feito a partir de planejamento. Então, essa nossa fala do Connected Smart Cities, como a gente está muito vinculado ao setor privado e a oferta de serviços, produtos, tecnologias para o setor público, a gente se sente muito responsável por fazer essa aproximação. E fazer isso com responsabilidade requer muita comunicação. Então, a nossa fala sempre é aí para defender esse planejamento, defender modelos de governança em que é possível, inclusive, fazer escuta pública, né? Então, quando eu faço o meu plano, eu não faço somente o meu plano com base nas necessidades que eu entendo aqui internamente, mas também a partir da colaboração, da participação cidadã, e aí sim
eu consigo entender qual é a tecnologia. Então, a tecnologia, no final, está lá na ponta. Então, quando a gente fala de micromobilidade, mobilidade como serviço, compartilhada, e todas essas outras questões que todo mundo está falando, e que são muito bacanas, elas só podem ser consideradas quando, de fato, existe esse plano e a gente entende essa necessidade. Então, essa fala foi muito para defender essa nossa crença de que esse planejamento é essencial. Que bom, nós estamos falando sempre a mesma coisa, né? Na verdade, o Ayrton, você, a Eleonora, e a gente está defendendo, engrossando a corda para o mesmo lado. Ayrton, eu queria ouvir de você se você acha que este momento que a gente vive, a despeito de todos os problemas que a gente passa, se este é um bom momento para a gente repensar a mobilidade e os padrões, a despeito das restrições orçamentárias, das questões ligadas à mudança de comportamento. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse momento particular que a gente vive. Essa pergunta é muito oportuna, Humberto, agradeço pela sua colocação, porque nós estamos saindo aí de uma pandemia e a pandemia ela colocou assim a inviabilidade de toda uma estruturação urbana no tocante à questão da saúde pública, né? De uma cidade que poderia ser menos consumista, uma cidade que poderia ser mais eficiente, mais saudável e, por que não dizer, até mais competitiva, né? Então, eu acho que nós temos que rever os modelos de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento econômico e social, que trazem, assim, como pano de fundo, um modelo de expansão de crescimento inesgotável, né, com recursos cada vez mais existentes, e desses recursos eu considero, inclusive, o uso do solo, o padrão de uso do solo. Então, puxando um pouco para a fala da Eleonora, que foi da maior importância, a questão da governança, né, eu acho que, em paralelo a essa discussão do arcabouço jurídico, do arcabouço do modelo de negócio, do arcabouço do modelo de rede, a gente tem que discutir também esse pacto de desenvolvimento com os vários atores sociais para a gente rediscutir esse modelo de território que a gente quer, né? E eu fico muito preocupado, porque como eu venho da área de planejamento, eu vejo que, apesar da gente ter a lei da mobilidade, uma lei que tem mais de 10 anos, aí, que coloca a necessidade dos municípios elaborarem as suas redes de mobilidade, nem a metade dos municípios ainda sequer elaboraram, né? E a gente, em muitas situações, a gente reproduz até aquela indústria do plano, né? Quem estudou um pouquinho sobre isso sabe, lá dos anos 70, quando, no final dos anos 60, começo dos anos 70, quando surgiu a questão das regiões metropolitanas aí no Brasil, a gente teve a indústria do plano, porque algumas políticas públicas federais, acho que até muito bem intencionadas, né? Que para analisar pedidos de financiamento de conjuntos habitacionais, de sistema viário, exigiam que a cidade tivesse um plano de desenvolvimento urbano. As cidades saíram aí fazendo plano só para dizer que tinha plano, né? E, infelizmente, dessas quase metade das cidades brasileiras que se enquadram na lei de mobilidade, muitas fizeram planos para dizer que tem um plano e poder aí chegar no Ministério do Desenvolvimento Regional e candidatar um recurso no BNDES, etc. Mas não é disso que nós estamos falando. Quer dizer, eu acho que a questão da pandemia, que é uma questão de sobrevivência, né, de saúde pública, ela coloca isso mesmo. Quer dizer, os atores que fazem a cidade, que têm compromisso com o futuro da cidade, as universidades, né, deviam estar irmanadas e discutindo isso. Quer dizer, que modelo de cidade é viável de maneira a garantir não só a sua sustentabilidade ambiental, como a gente vinha discutindo, mas a um modelo, né, de desenvolvimento de saúde pública mesmo, e qual transporte coletivo assegura isso. Então, eu me referi no início aos modos de caminhar, aos modos não motorizados, como os modos ciclomotores, e vale também para distribuição de cargas leves, né? Porque quando a gente pensa em bicicleta, a gente está falando só aí de pessoas, mas a gente tem toda uma logística de abastecimento de um comércio de bairro que poderia muito bem, sim, ser atendido por aqueles triciclos com um baúzinho lá, como era quando eu era criança lá no meu bairro, que o padeiro distribuía pão, o tintureiro, e ele tinha lá um baúzinho, isso sumiu, né? Sumiu da cidade. Por que não? A gente está discutindo essa mobilidade saudável associada à microeconomia, que acho que tem, sim, um papel muito importante na matriz. Então, Humberto, a sua discussão é muito importante, seria muito oportuno, né, que antes que a gente saia completamente da pandemia, a tendência é a gente sempre esquecer, né, esse passado recente,
que a gente tenha essa referência de saúde pública como um ingrediente a mais para a gente discutir uma rede de mobilidade que garanta salubridade para a sua população. Até porque a gente está construindo uma nova ordem social, né? Assim, a gente os padrões de relacionamento mudaram e talvez a gente tenha que repensar mesmo as estruturas de mobilidade para atender isso, né? Eleonora, numa entrevista recente ao portal Tecnibus, você fez a seguinte afirmativa: o ano de 2021, ainda falando sobre timing, né? O ano de 2021 será absolutamente histórico para o ecossistema global da mobilidade. Você pode comentar um pouquinho para nós que tipo de resposta deve se esperar da sociedade, do poder público, dos operadores a esse respeito? Bom, ninguém tem dúvida de que a sociedade e a estrutura, né, que a estrutura das cidades estão totalmente alteradas, né? Quando eu comentei lá no começo da minha fala a respeito da perda de passageiros, né, como eu acho que eu já comentei aqui, mas vou repetir uma vez mais, a UITP semanalmente analisa a quantidade de passageiros transportados em mais de 60 cidades no mundo inteiro, né? Incluindo América Latina, Ásia, Europa, enfim, América do Norte. Absolutamente todas as regiões, os principais sistemas das grandes cidades e médias e pequenas cidades estão sendo avaliados semanalmente. E, de fato, há um elemento comum a todos, exceto pelas cidades asiáticas, que foram as únicas que recuperaram até o 80% ou superior a 80%. Nenhuma cidade no mundo, posso afirmar, por essa pesquisa que a UITP faz, iniciada exatamente em março de 2019 e acompanhada semanalmente, são recolhidos esses números, nenhuma cidade, ou a grande maioria, eu diria que há uma média de 60% da recuperação do número de passageiros. Então, falar em 60% do número de passageiros 18 meses após o início, né, digamos, desse start, dessa, que eu vou chamar de transformação, nem vou falar mais de pandemia, mas uma transformação na sociedade, mostra uma série de elementos que a cidade não é mais a mesma cidade, né? A UITP, junto com o Arthur Delito, que é outra consultoria, fez um estudo no final do ano passado, fez, na realidade, 2 grandes estudos avaliando essas mudanças comportamentais e os impactos na cidade. Então, o primeiro elemento que a gente tem nessa recuperação, é inegável, nós estamos fazendo essa filmagem aqui à distância, são o telemundo, né? Eu me lembro muito bem que no começo da pandemia se falava o teletrabalho é um teletrabalho para atividades intelectualizadas. Há uma camada grande na América Latina, se avaliava, que não poderá ficar em teletrabalho, porque o trabalho, enfim, se não for altamente intelectualizado, não vai conseguir por nenhuma ferramenta. E aí a gente tinha algumas discussões, inclusive, por exemplo, o governo do Reino Unido tinha um estudo que eles consideravam que até 80% da sua população ativa, né, é um estudo feito pelo Ministério do Trabalho, que antes da pandemia, considerava que 80% das atividades poderiam ser feitas, 80% dos trabalhadores poderiam estar em alguma teleatividade. E aí alguém me falava, não, mas, por exemplo, se comparava com Madrid, que Madrid tinha alguns estudos que apenas 60% da população poderia ficar em teletrabalho. E aí, quando a gente vinha para os números do Brasil ou da América Latina, a gente dizia, não, mas isso daí a situação é diferente. E o que a gente viu foi uma grande transformação, eu digo, no seguinte sentido, por exemplo, quem diria que os atendimentos telefônicos que eram feitos naqueles grandes call centers tinham se transformado em teletrabalho, né? Então, a gente tem hoje, né, grandes vazios, para quem está em São Paulo, grandes vazios de grandes galpões, tenho casos concretos, né, de relatos concretos, de áreas de mais de 1.000 metros quadrados que eram dedicadas, não sei, a 300, 400 trabalhadores de teletrabalho,
de call center que estão absolutamente todos em teletrabalho, né? E que esse escritório de 1.000 metros quadrados se transformou num pequeno escritório de 60 a 100 metros quadrados, nada mais que os gerentes gerenciando aquela rede de pessoas. Então, sem dúvida, e aí fazendo um link um pouquinho com o que a Paula falou, a tecnologia fez uma transformação. E essa transformação nos vai obrigar a entender a mobilidade diferente, né? E dentro, então, os contratos, toda aquela questão de governança vai ter que passar por nesse novo olhar. Recentemente, por exemplo, estávamos discutindo a questão de estações, né? O papel das estações para os sistemas de transporte público, no qual, da noite para o dia, aqueles espaços que tinham, inclusive, um papel de financiamento, como ingressos adicionais aos sistemas, de repente não tinha pessoas. E aí alguém me diz, não, mas em Tóquio essas estações simplesmente explodiram de serviços, porque as pessoas continuaram indo aos serviços das estações, ao supermercado da estação. Inclusive, os operadores de transporte público aproveitaram para lançar campanhas, por exemplo, tem uma chamada My Tóquio, no qual se criavam roteiros gastronômicos em torno das estações, as estações algumas fechadas, a linha não estava funcionando, mas tudo aquilo no entorno, agora um pouco mais na recuperação dos sistemas, fora do lockdown, obviamente, mas então eu acho que fica esse olhar de como o transporte vai ter que estar integrado às atividades e não necessariamente transportando, né? Não necessariamente transportando, mas simplesmente fazendo realmente, de fato, esse papel, digamos, de espaço urbano. Conexão social. As conexões e o espaço urbano. Muito obrigado. Paula, retomando ainda a partir da fala da Eleonora, a gente pode entender que esse processo da pandemia, que a Eleonora chamou de transformação social, travou alguns dos processos, mas beneficiou outros. Os sistemas de transporte de massa foram seriamente impactados. E, por outro lado, eles também ganharam um protagonismo, tanto na mídia quanto na preocupação dos cidadãos, que antes eles não tinham. Você vê isso de forma benéfica, como um modificador de hábitos e uma nova possibilidade para o setor de mobilidade urbana? Bom, como empreendedora, eu sempre vou ver o copo meio cheio, mas a verdade é que nessa pandemia foi meio inevitável ver o copo meio vazio no que diz respeito à questão do transporte. Para mim, como espectadora do processo todo, acho que para mim, a curto prazo, o que aconteceu durante a pandemia, o mais impactante foi o que aconteceu com o público periférico, né? Então, nos grandes centros urbanos, a dificuldade das pessoas a terem acesso, aí a gente teve toda essa questão de que o transporte público, a gente diminuiu a demanda, né, a oferta de transporte, porque, de fato, diminuiu o número de passageiros, mas isso não deveria ter acontecido, porque a gente estava na pandemia, então a gente devia conseguir ter o espaçamento dos passageiros dentro do veículo, e isso não aconteceu. Então, o que a gente pode observar aqui, e aí, então, ouvindo todos os atores, porque nós somos, como eu disse, os ouvintes, então a gente fez várias discussões, vários eventos online, muitos conteúdos, ouvindo tanto o poder público como o privado, de como era possível equacionar essa questão, né, dessa oferta nesse período tão complicado que a gente passou. Então, para mim, esse foi o copo meio vazio. Agora, vamos olhar para o copo meio cheio, né? Qual que acho que é a questão mais interessante que a gente pôde observar. Acho que alguns processos eles não andaram, eles correram, eles voaram, então, porque eles foram absolutamente necessários para que fosse possível implementar algumas inovações para que a micromobilidade, de fato, estivesse conectada com a mobilidade. Então, a gente viu alguns movimentos de utilização, principalmente de bicicleta, a discussão da mobilidade ativa voltou com muita força. A Ayrton trouxe a questão da saúde. Uma das questões que a gente discute bastante é a questão da emissão. Então, a pandemia, o fato das pessoas não poderem sair, a gente teve um impacto muito grande com relação à redução de emissões e a diminuição de problemas de saúde causados pela poluição, e aí, então teve uma diminuição de casos de pessoas doentes por conta disso.
a gente vê vários fatores positivos. E essa discussão da retomada da mobilidade ativa, né? Então, como é que a gente faz com que as pessoas se apropriem das ruas, então, em que as pessoas também façam trajetos de curta distância, porque aqui, né, então a gente vai de carro na esquina da padaria, três quarteirões a gente pega o carro para ir na padaria. Então, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas mudem, né, de fato, né, e que isso não aconteça? A pandemia termina, então eu vou deixar de usar bicicleta, vou deixar de caminhar e vou voltar para o meu carro, que é o pior modelo possível, é a gente voltar a andar de carro e a gente não conseguir estruturar projetos integrados em que a gente consiga estimular que as pessoas continuem a utilizar outros modais, outras formas de se locomover, e principalmente usando a micromobilidade ativa, compartilhado, usando vários modais no seu trajeto. Esse é o nosso desafio. Legal. E eu vou aproveitar para absorver da experiência particular do Ayrton em Campinas, primeiro porque eu admiro muito a cidade e sei que tem iniciativas lá que são ímpares, como, por exemplo, o Programa de Assistência a Públicos Especiais, o PAI. E eu queria que o Ayrton talvez relatasse para nós quais são as opções principais que vêm sendo consideradas nesse desenho do novo sistema de mobilidade em Campinas. Quer dizer, o que está sendo pensado no médio prazo para esse universo no qual você atua, Ayrton? Humberto, a gente primeiro tem que fazer a lição de casa, né? Você faz a lição de casa sem descuidar de pensar o médio e o longo prazo. Então, o que eu chamo de lição de casa? Qual é a participação efetiva que o transporte coletivo tem na matriz diária aqui e na questão do uso do espaço viário? Então, vamos lá. Nós temos em Campinas 4.000 quilômetros de vias, né? O sistema viário nosso tem essa extensão. Dentro desses 4.000 quilômetros, nós encontramos aqui 19 quilômetros apenas dedicado ao uso exclusivo do transporte coletivo. Então, como que você quer que uma rede de ônibus, que ainda é responsável por quase 40% das viagens diárias, cumpra horário, chegue no ponto na hora precisa que a ordem de serviço operacional assim prescreveu? Ele tem que disputar espaço, né? Tem que disputar espaço com o caminhão que faz um desembarque de carga, com a senhora que para em fila dupla, com o pirueiro, com a moto, enfim. O transporte coletivo não tem uma via para chamar de sua. E o nosso sonho é fazer com que o ônibus pare apenas em 2 lugares, no ponto de parada e no semáforo. E, se possível, que a gente tenha uma rede de semáforos inteligente, que tenha uma programação operacional que garanta a onda verde para o transporte coletivo. A onda verde é importante, mas os nossos programas de programação semafórica pensam a onda verde para o volume geral de tráfego, esquecendo que o ônibus tem uma velocidade comercial diferenciada do restante do tráfego. Então, nós chegamos aqui com essa lição de casa, identificamos todas as vias de Campinas que têm mais do que 20 ônibus-hora. E 20 ônibus-hora significa um ônibus a cada 3 minutos, que é uma programação de metrô. Como é que você consegue garantir que o ônibus cumpra rigorosamente esse intervalo se ele não tem a faixa exclusiva? Então, nós identificamos aqui o território prioritário, que é o território dentro da rótula. Para quem não conhece Campinas, é o hipercentro. Identificamos todas essas ruas que têm mais do que 20 ônibus-hora e começamos a implantar as faixas exclusivas de ônibus. E, dependendo da via, essa faixa exclusiva ou é permanentemente ou é só de segunda a sexta no horário comercial. Então, já implantamos 3 faixas exclusivas e temos uma programação de implantar mais 5 faixas exclusivas. Então, isso é o feijão com arroz, isso é o beabá. É fazer com que, com pouco investimento, o sistema viário existente passe a priorizar a circulação do transporte coletivo. Em paralelo, a cidade de Campinas, desde a gestão passada, nos 2 últimos governos que foram da mesma gestão, conseguiu dar início e praticamente finalizar a implantação de 38 quilômetros de canaletas exclusivas para o transporte coletivo, aqui chamado de BRT, né? Então, esses 2 corredores, eles são complementares, mais ou menos paralelos, e são interligados por um trecho que a gente chama aqui de perimetral, e eles estão implantados justamente na região sul, que é a região de maior expansão urbana e de menor renda da cidade, a região que vai ali, mais ou menos confinada entre a Anhanguera e a Santos Dumont, ali na diretriz do aeroporto de Viracopos, para quem conhece. Então, é uma região da cidade que sofreu
uma forte ocupação a partir dos anos 70 com os conjuntos habitacionais. Então, nós estamos na fase final de conclusão das obras dessas 2 canaletas e iniciaremos até o fim do ano, começo do ano que vem, a publicação do edital para licitação de toda a rede de ônibus que vai operar o sistema de Campinas, incluindo aí esses 2 corredores. Então, a gente já está redesenhando essa rede, definindo tecnologias limpas, que devem, em princípio, aí ter uma pontuação diferenciada para estimular a participação dela na matriz de tecnologia aqui dos ônibus, e estamos com uma agenda bastante justa de expansão do sistema cicloviário. Nós temos aqui cerca de 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, e estamos nos organizando para a gente ter aí uma implantação de aproximadamente 30 quilômetros por ano, a partir de recursos orçamentários, além de contrapartidas e polos geradores de tráfego que são obrigados a dar algum investimento na mitigação das demandas que esses polos geradores criam. Então, o foco nosso é esse, né? Aumentar a competitividade do transporte coletivo, assegurando as faixas exclusivas onde for possível implantar, fazendo a conclusão da implantação do BRT por meio da nova licitação e tendo uma agenda contínua de implantação de ciclofaixa, ciclovias e bicicletários. Então, assim, rapidamente é isso que a gente está fazendo. Estamos nos organizando também para implantar até o fim da gestão, se possível, pelo menos um módulo inicial de uma central semaforizada inteligente, com essa programação focada à eficiência da operação dos ônibus, né? Então, é aquele trinômio que o bom planejamento diz, quer dizer, você tem que ter a via, tem que ter o material rodante e tem que ter os sistemas de controle operacionais, todos integrados, para fazer com que esse transporte coletivo tenha um mínimo de eficiência operacional. Obrigado, viu, Ayrton? Aproveitando essa oportunidade de você discutir sobre a sua realidade, eu quero agradecer esse tempo que vocês dedicaram a nós aqui, dizer que foi muito bom ter a oportunidade de ouvi-los, e eu queria franquear a palavra primeiro para a Eleonora, para agradecer e que, se você tiver algo mais a contribuir, obviamente você tem muito a contribuir ainda, mas se você quiser se colocar em algum outro tema nesse evento, fique à vontade e eu aproveito para te agradecer. Bom, muito obrigada, Humberto. Eu acho que assim, a única coisa, estamos chegando aí na COP, né? Falta poucas semanas para a COP. Temos essas 17 metas de desenvolvimento sustentável e praticamente em todas toca o transporte público, né? Desde turismo até realmente a sustentabilidade das cidades, e aproveitar que está Campinas aqui, que foi uma das primeiras cidades que tocou nesse tema através da aposta nos veículos elétricos, e sem dúvida essa escolha modal, uma vez mais, vai passar pela sustentabilidade, cada vez mais está na agenda da sociedade, não é mais uma agenda utópica de alguns governantes e não de todos, mas e que de fato tem que estar inserida nessa política pública, a micromobilidade, sem dúvida, totalmente inserida nesse contexto de sustentabilidade. Então, só deixar esse último recado da importância do transporte público e da escolha do modal nesse contexto, e agradecer muito por esse maravilhoso debate aqui com esses 2 especialistas também que enriqueceram demais toda essa discussão. Muito obrigada, Humberto. Obrigado, Eleonora. E Paula, para suas considerações finais, tem algo que você queira dizer para nós a respeito desse tema ainda? Sim, quero fazer das palavras da Eleonora das minhas palavras. Acho que o tema da sustentabilidade é que eu considero um dos principais na pauta da discussão do transporte. Já não é, de fato, uma discussão que é do passado ou para poucos, ela está aí, precisa ser levada a sério, a gente precisa ter medidas concretas para que a gente consiga diminuir essa redução. E, além disso, obviamente, a gente conseguir pensar nessas integrações e, principalmente, o estímulo da micromobilidade, da mobilidade ativa, essa mobilidade para as pessoas que proporciona mais saúde, mais qualidade de vida, e a gente virar essa chave aí do transporte individual, que isso é coisa do passado, está velho
e que não funciona mais. Essa, para mim, falar de carro para mim, e aí eu tenho alguns clientes que são fabricantes de carro, falam, olha, a gente não vai poder falar de carro, se você quiser falar de carro elétrico, de compartilhamento, se você quiser falar, eu posso falar, mas de carro eu não tenho, eu não gosto, e eu acho que a gente precisa levar isso, é como, sabe, o carro tem que ser um cigarro, lembra quando a gente fumava antes, e era bonito, e de repente ficou feio? Então o carro tem que passar para esse estágio também. Desculpa a sinceridade, mas essa é a minha pauta. Essa é uma bandeira que a gente precisa levantar, sim. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi um prazer ouvi-los aqui nesse evento, e queria dizer a todos os ouvintes que, se quiserem acompanhar mais sobre esse tema, ouvir outros conteúdos relacionados a tendências em mobilidade urbana e compartilhamento, vocês podem seguir a MoveMe no LinkedIn. E muito obrigado a todos.